Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje estamos para mais um vídeo sobre dicas de escrita, continuando a nossa saga sobre romance, mais especificamente sobre slow burn. No último vídeo sobre escrita vimos como construir um romance desse tipo, usando os 7 estágios de luto como base, e hoje vamos fazer um romance estruturando os 3 atos, que é geralmente onde a maioria dos livros são estruturados, mas faremos isso exclusivamente no romance. Eu acho que esse tipo de romance é um dos mais queridos entre os leitores. Eu nunca vi um leitor falando, meu Deus, eu amo Instalove, melhor tipo, não, é sempre slow burn. E parece que quanto mais demora, mais o leitor gosta. Porque eu acho que nós somos assim. Leitores gostam de sofrer. E por esse tamanho apreço, nós escritores temos que fazer slow burns dignos, lindos, maravilhosos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nesse estilo, a gente começa a planejar o slow burn desde o início do livro, diferente de Em 7 Estágios de Luto, que é mais na hora que a pessoa percebe que está apaixonada. Aqui é desde o início e um pouquinho antes da história. E tenho que admitir uma coisa, que esse não é algo que eu domine completamente. Eu não testei igual o outro. E algumas coisas ainda não entram na minha cabeça. Cada vez que eu faço conteúdo sobre, eu escrevo, parece que eu entendo mais, mas ele me parece um pouco complicado pra mim, não entra na minha cabecinha. Então tem 2 opções, ou eu sou burra, ou esse negócio é complicado. Pelo bem do meu amor próprio, eu escolho que isso é muito difícil. Mas nem tanto, porque eu tô entendendo. Antes de começar a planejar de fato, temos que pensar em 5 coisas diferentes. Então vamos um a um, tentando entender, colocando exemplos. Dá a mão e vamos, vai dar certo, vou conseguir explicar pra vocês. O primeiro ponto a se pensar é a mentira. Ela representa a visão distorcida do personagem sobre algo, seja sobre ele mesmo, o amor, seu crush, o mundo, qualquer coisa vale. E isso vai ser um dos motivos que o personagem tem dificuldade a se ligar romanticamente a outra pessoa, e a sua jornada durante a história vai girar em torno dessa mentira e a sua desconstrução, mas calma, a gente já chega lá. O segundo ponto é o correto versus o querer. E aqui o personagem vai entrar em conflito entre 2 coisas. A primeira é relacionada à mentira, algo que pode ser benéfico ou não para o seu personagem, algo que ele faz para preencher o vazio que essa mentira deixa. Esse é o querer. E, é claro, o correto, algo que o personagem tem que fazer para curar a mentira que tem dentro dele, para curar o trauma, o problema, a dependência, seja lá o que você criar. Aqui um exemplo é uma pessoa que fica pulando de relacionamento em relacionamento, que tem aqueles relacionamentos não tão bons por não conseguir ficar sozinho, por não querer ficar sozinha. Esse é o seu desejo, o seu querer. E o correto é ela passar um tempo sozinha e aprender a se sentir bem com isso. É claramente bem mais difícil que o querer, mas é o que deve ser feito, tanto na vida real quanto no livro. O terceiro ponto é o fantasma. Nada mais, nada menos, o motivo que essa mentira foi surgir. Pode ser uma pessoa, pode ser um acontecimento, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa. A pessoa pode ter tropeçado na rua, olhado para o além e falar, é isso, eu não devo me apaixonar, eu não devo entregar o meu coração para ninguém. E é isso, é um motivo trouxa, mas pro vídeo tá ótimo. E isso é algo que vai ser trabalhado ao longo da história também, não precisa ser colocado de cara, por exemplo, o meu personagem não se apaixona por causa disso, não. Vai com calma, não precisa jogar tudo na mesa de uma vez. Vai apresentando o personagem, vai apresentando o fantasma aos poucos, deixando o mistério, deixando umas pistas pro personagem, pro leitor entender por si só. Agora 4, o mundo normal. Algo assim que ainda não entra muito bem na minha cabeça. Não precisa ser um lugar físico, pode ser um momento. Usando o exemplo que eu dei antes, é aquele personagem que pula de relacionamento em relacionamento. Esse ato de pular em um e outro é o seu lugar comum, seu mundo comum, onde ele se sente bem, onde é o corriqueiro para ele. E é claro que durante a história esse mundo comum deve ser deixado para trás. Porém aqui temos que falar um pouco que às vezes o mundo comum pode ser algo bom. Porém esse lugar comum é visto pelo personagem de uma forma ruim. Então no final da história, em vez de deixar esse lugar para trás, a visão deve mudar e ele deve entender que seu mundo normal, seu mundo comum, ele é bom do jeito que ele é. E é claro, né? Deixar a mentira para trás. E o 5 é o momento assim que mais me confunde, que é momento característico. Para mim já parece uma introdução do livro, ao mesmo tempo que tá na parte de pense antes de escrever. Confuso. E aqui já pensando, né, como eu disse no começo do livro, vai ser o momento de descrever os personagens como eles são. Vai mostrar as suas principais características, seus defeitos, sua qualidade
E principalmente, qual é a sua mentira e o seu lugar comum, mundo comum. E tudo isso deve ser feito de uma forma bem leve, bem divertida, bem feita, porque esse é o começo do livro e é o momento de fisgar o leitor. E pronto, fizemos os 5 passos para conhecer o íntimo dos nossos personagens. E vale a pena falar também que precisa fazer para os 2 personagens. Mesmo se você vai ter um ponto de vista, é legal fazer para o outro personagem, para entender qual é a história dele, qual é o que ele pensa ao longo da história. Anotado tudo isso, vamos finalmente colocar isso em prática, colocar isso no livro, finalmente. Vamos começar a planejar. Começamos do primeiro ato, que é um pouco mesclado com o item 5, porque é o momento de você apresentar o personagem, apresentar a realidade dele, suas personalidades, suas características, qual é a relação um do outro, se eles são melhores amigos, se eles se odeiam, se eles vão se conhecer agora, quais vão ser as primeiras impressões, e também mostrar qual é a mentira dele e o seu mundo normal. Depois dessas cartas colocadas na mesa, é hora da primeira virada. Algo acontece na história e os nossos 2 protagonistas fofinhos são obrigados a passar mais tempo juntos. Isso vai balançar o mundo comum deles e, aos poucos, fazer com que eles se conheçam melhor. Pode ser 2 adolescentes obrigados a fazer trabalho juntos, 2 inimigos trabalhando juntos, fins de casamento, fins de date, romance por contrato, todos os clichês que a gente ama sobre como começa um relacionamento é aqui que entra, basicamente. Vamos resumir assim. Passamos agora para o segundo ato e sim, essa é a maior parte da história. Muita coisa acontece. O segundo ato... Não, eu não vou falar que o segundo ato é o mais importante, porque eu acho que o todo da história é importante. Porém, como o segundo ato é o maior, ele deve ser melhor desenvolvido, porque eu consigo sobreviver a um primeiro ato capenga, mas o segundo... não dá, é no segundo que eu desisto se estiver ruim. Mas, deixando as minhas opiniões de lado, vamos voltar para a história. Então, nossos 2 protagonistas estão nessa nova situação. Eles vão ter que se adaptar a ela. E, é claro, aprender a lidar com o crush. Porque no primeiro momento, se eles são friends to lovers, vai dar um balanço, vão sentir algo diferente. Se for um enemies to lovers, aos poucos eles vão encontrar semelhanças, eles vão começar a baixar os muros, mostrar essa vulnerabilidade. E é aqui que aquele sentimento começa a florescer, o ódio, a amizade começa a se tornar algo diferente, algo a mais. E é nesse momento que o antagonista aparece para atrapalhar o nosso casal, e lembrando que não precisa ser um vilão. A vida real já é ótima para isso. Pode ser que a mãe fique doente e a pessoa tenha que largar tudo para cuidar dela, por exemplo. Pode ser uma antiga paixão que apareceu por N motivos e agora o personagem vai ficar balançado entre o atual e o crush antigo. Pode ser inúmeras coisas. Não precisa ser aquele vilão clássico de eu odeio você, preciso destruir a sua vida. Nesse ponto, mais uma virada deve acontecer e é aqui o momento em que a mentira é percebida. Ele percebe que o comportamento dele não é apenas algo dele, tem um problema muito além. Usando exemplos de antes, esse personagem fica com muita gente, sempre engatando um relacionamento depois do outro, e ele percebe que isso não é porque ele gosta muito fácil das pessoas, mas que ele tem uma dependência emocional, ele não consegue ficar sozinho, e é uma das coisas que você vai trabalhar ao longo da história. E também nesse momento é quando o personagem percebe que seus sentimentos pelo crush, pelo outro protagonista, é real, não é algo da cabeça dele, não é algo, por exemplo, só para preencher o vazio de ficar sozinho. E agora que ele vai decidir que deve lutar por esses sentimentos, que vai ir contra essa antagonista, ou seja lá o que for, lidar com ela também, né? Não precisa ir contra, porque não é uma vilã. O ruim, às vezes, da minha cabeça pelo menos, é a partir do momento que eu ouço antagonista, eu já penso em vilão mau. Mas nem sempre o antagonista de uma história precisa ser ruim. É uma coisa para se pensar, tanto para mim quanto para vocês, mantenha isso em mente. Mas agora, focando aqui no segundo ato, porque vocês perceberam, ele é bem longo. Percebendo a mentira, o mundo normal, comum, eu já nem lembro mais qual é o certo, deve começar a incomodar. Então, usando o nosso exemplo, o nosso protagonista tem um namorado, namoradá, namoradê, tanto faz, e às vezes ele pode nem gostar dela, pode achar irritante, mas ele só tá com ela por causa de não se sentir sozinho, e ele começa a se incomodar, não só com a pessoa, mas consigo mesmo por fazer assim, e ele vai começar a querer mudar isso. Então, aos poucos, a sua mentira vai sendo deixada para trás, e acaba ficando pronta para um próximo amor. Nossa, o exemplo que eu peguei aqui é péssimo, né? Vocês perceberam? Porque olha que legal, ele vai parar de engatar em um relacionamento no outro e em outro relacionamento. Nossa, eu escolhi o pior exemplo possível, mas eu não vou regravar o vídeo por causa do exemplo, tá? E aqui a gente pode ter uma sensação de falsa vitória. Por exemplo, o personagem tá decidido a largar essa pessoa e ficar sozinho. Tem que dar uma sensação de falsa vitória.
Ele conseguiu algo, mas em breve algo vai acontecer. E é aqui, nesse momento, que você deve decidir se seu personagem vai ter um final feliz ou vai ter um final triste. Tudo tem que estar preparado para esse final e se encaminhar para isso. Então, é aqui a decisão. Você também pode decidir se o seu casal vai ficar junto nesse ponto. É claro que se aqui você decidir que ele vai ficar junto, algo vai dar errado e eles vão se separar. Pode acontecer isso. Ou você também pode simplesmente falar, não, meu leitor vai continuar sofrendo, eles vão continuar separados. E agora vamos para o final, o clímax, o terceiro ato. E a primeira coisa que você deve fazer é se inscrever no canal, tá? Seu livro não vai sair se você não se inscrever. E também deixar o curtida. Finalmente aqui, ó, aprendi a fazer um gancho legal. Agora depois, assim, que você já se inscreveu, já compartilhou esse vídeo para todos os seus amigos escritores, nosso casal, se ele estiver junto, vai acontecer uma virada e eles vão se separar. Se eles não estiverem juntos, eles ainda estão naquele enrola, o antagonista vai fazer alguma coisa que vai deixar eles mais separados. É por isso que tem que ter a sensação de falsa vitória, pra leitora suspirar e falar, meu Deus, vai dar tudo certo. Pra virar a página e falar, deu tudo errado. É esse sentimento que a gente tá buscando. E aqui não importa a escolha que você tenha feito, se vai ter final feliz, se vai ter final triste, se eles estão juntos, se eles estão separados, eles vão se afastar nesse momento. E é aqui, nesse momento, na fossa, que o nosso protagonista encara a mentira de vez, se livra dela, percebe que não precisa e encara o novo eu, uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa que, usando o meu péssimo exemplo, uma pessoa que percebe que não precisa de outra para se sentir bem. E agora é o momento do grande clímax, onde o casal vai lutar para ficar junto ou vão seguir caminhos separados. Porque a realidade é que nem sempre um casal vai ficar feliz. Hoje em dia, a maioria dos livros é um final feliz, é algo que geralmente a gente busca, mas um final triste às vezes é o que a história pede. Eu tenho um exemplo maravilhoso que é Primavera em Brado. O final é devastador e ao mesmo tempo que eu fico frustrada pelo fim não ser o que eu queria, o final ele é maravilhoso, sabe? Eu não tiraria um ponto. Durante toda a história eu torcia para ter um final diferente, mas eu acho que se tivesse aquilo que eu queria, não ia ser bom. Arrasar o meu coração foi perfeito. Terminar todo mundo de coração partido e ter um novo livro pra isso é, assim, maravilhoso. Eu vou deixar aqui, tá? A resenha pra vocês. Leiam esse livro. É, assim, como fazer um final triste perfeito. É esse livro. E depois dessa decisão, temos dois caminhos. É hora do casal sentir o doce do amor, ficarem juntos. Enfim, os refrescos, não é mesmo? Todos os problemas se foram. Alguns talvez demorem mais para outros, mas tudo tem que dar encaminhado para o fim, para o final feliz. E flores e casamentos e filhos e viagens, o que vocês quiserem. E também temos o segundo caminho, em que as pessoas decidem não ficarem juntas e que elas vão se distanciar. E isso, meus caros, devem partir o seu coração, deve fazer o leitor chorar, deve fazer o escritor chorar também, porque aquele ponto, se o escritor chora, o leitor chora. Esse é o fim da nossa trama. E aqui um lembrete é que essa estrutura é especificamente para o romance. A história deve ter subtramas, deve ter outros personagens que aí você vai colocando no geral da sua história. Não sei como você planeja a sua história, eu sou uma bagunça. E lembre-se, todas as subtramas que você criou têm que estar fechada nesse final. A não ser que, por exemplo, você decida fazer um segundo livro com outro casal, então esse casal não precisa ter a subtrama fechada, porque aí vai ser um gancho. Mas, de todo jeito, terminamos o planejamento e é só escrever e todo o drama que vem depois. Essa é a segunda forma de escrever Slowburn. Também foi pego no mesmo lugar. Foi na Liga dos Betas, um blog incrível. Foram, assim, os melhores conteúdos que eu achei sobre o tema. Infelizmente, não tem nada sobre Instalove, não tem uma forma legal de fazer. É tudo no achismo, pelo menos no Brasil. Meu inglês é uma porcaria, então eu não tenho como procurar em outro lugar. Preciso testar esse método. Eu acho que o próximo livro que eu vou escrever, que vai ser de vampiros, vai ser um Slowburn, mas um Slowburn que tem pegação. Eu estou nessa vibe, tem que ter pegação. E eu vou usar esse método e depois eu volto pra contar pra vocês, mas vai demorar. Ano que vem só. Esse foi o vídeo. Me contem aqui se eu expliquei bem. É sério, eu preciso saber, porque a primeira vez que eu li, eu não entendi. A primeira vez que eu escrevi, eu não entendi. A primeira vez que eu fiz um post sobre isso, eu comecei a entender. E, estranhamente, agora que eu fui falando pra vocês, as coisas parecem fazer sentido. O quinto ponto pra mim ainda é um mistério porque existe, porque ele claramente é a introdução do livro, mas eu espero muito que vocês tenham entendido, então comentem aqui se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês querem ver também. No próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre criar personagens, casais envolventes com química, porque não importa se você cria o melhor enredo do mundo para isso,
se o seu casal não tem tempero nenhum. Então precisamos dos dois, personagens incríveis e um enredo maravilhoso, e no próximo vídeo teremos personagens. Já falei pra vocês comentarem? Sim. Eu não lembro porque estou avoada hoje. Eu vou deixar o link do blog, do artigo, pra vocês, se vocês quiserem ver na íntegra. É muito bom, eu recomendo. Curta esse vídeo porque mereço. Olha, eu estou orgulhosa do meu conteúdo hoje, consegui, ficou bom. Se inscreve no canal porque mês que vem teremos mais uma diquinha. E, é claro, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos escritores que gostam de romance, que acham que vai ajudar. E vai me seguir nas minhas redes sociais, que 2 vezes por semana estou postando conteúdo sobre escrita lá. Atualmente estou fazendo conteúdo sobre criação de mundo e, meu Deus, é uma loucura. Vai ser por meses esse conteúdo e eu estou amando. Eu não vejo a hora de trazer aqui no canal para vocês. Mas, se estão curiosos, já vai lá, conhece os posts, já começa a estudar. E até o próximo vídeo. E, o que mais? Me segue. Eu tô esquecendo. E também vá conhecer o meu livro, Pequenos Desejos. O link está aqui embaixo, também na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!